personagem de One Piece que ninguém entendeu. Já dei meu like, esse vídeo aqui parece ser muito bom, tá? Inclusive o personagem mais injustiçado de One Piece, a Toei, tá tentando calar meu mano Sanjas nesses momentos, Mr. Prince, Vince Smoke, Black Legs. E a gente vai ver, mano, esse vídeo parece muito bom, tá? Nossa, cara, tô ansiosão. Você já ouviu falar do All Blue? Com toda certeza vou achar esse mar algum dia. Nossa. Cara, é um mar místico. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. O All Blue é um mar onde todos os peixes desses mares se encontram. É tipo um paraíso dos sonhos para os cozinheiros e os peixes. Eles são enormes, são realmente incríveis. Esse vídeo vai ser Você muito entende bom. o peso dessa cena? De começo, o ponto dela até parece ser o entusiasmo de Sandy em falar sobre o seu sonho, o que de certa forma tá certo, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Quando você entende a verdadeira natureza do Sandy, um personagem que é muitas vezes mal compreendido por quem vê One Piece, o que não é à toa, Qualquer rabo de saia engana esse trouxa. você entende que o Sandy é um personagem que se importa muito com os outros, muitas vezes se colocando em situações de sacrifício em prol dos seus companheiros. Mas o ponto é que quando o Sandy se coloca nesse tipo de situação para salvar os outros, diferente do Zoro, ele enfrenta as situações de risco de uma forma bem diferente. Quem é que vai ficar feliz se você morrer? Mas é só entrando dentro da mente do Sandy que a gente entende o senso de inferioridade que ele tem. Eu lamento, mas Mano, muita gente fala do não aconteceu nada do Zoro, mas muitos não sabem que no vários arcos antes, Sandy já havia feito isso com o Enel, tá bom? Fumando cigarrinho depois de tomar um raio a queima-roupa, tá? Porra, aquela cena ali é foda. Mano, o Sandy, do Big Three, o Sandy é o meu preferido, mas pelos arcos, né, eu não vou considerar todo o anime de One Piece, porque aí vira figurante alguns personagens do bando do Chapéu de Palha. O Sop, ele é meu favorito do Chapéu de Palha, disparado. Mas o Sandy tá no meu top 3 fácil, assim, mano. melhor procurar em outro cozinheiro. Quando o Sandy fala do All Blue pra Luffy, de primeira você não entende o real peso que essa cena quis passar. Mas para você entendê-la verdadeiramente, você primeiro precisa ver a história de Sandy desde o começo. É dentro dela que você vai entender como funciona a mente de um personagem que é muito mais do que parece. Acabou o vídeo. Atum, infância de Sandy Sandy. é filho de Vince Smoke Jade, que é dono da Germa 66, uma organização militar que é conhecida pela sua força científica. Então Jade fez modificações genéticas em seus filhos para que eles pudessem ter uma força sobre-humana, removendo as emoções dos mesmos, porque na percepção dele, essas emoções fariam com que eles fossem fracos. Todos os irmãos de Sandy tiveram sucesso em ser super-humanos, o que faz com que Jade trate muito bem eles, porque o que Jade mais valoriza nos seus filhos não é o fato de terem seu sangue e serem seus filhos, mas sim o fato deles serem superiores geneticamente, além de não ter coisas que ele considerava fraquezas, como a empatia e a compaixão. Então dentro desse contexto, acaba que Sandy é o único que não tem essa alteração genética. Em decorrência disso, Sandy é alguém que Jade tem um ódio gigante. Mata Sanji. Sandy é tudo Nossa, aquilo que cara. Jade abomina Ô. dentro de Eu só vou pausar porque eu tenho que comentar, senão eu tô roubando o vídeo do cara, tá? Senão eu só deixaria o vídeo dele passando na tela enquanto eu aprecio essa obra-prima, tá? Mas, mano, o Sanji, ele tem um dos melhores... É porque tem muito flashback bom no One Piece. Mas o Sanji tem um dos top flashbacks, assim, do anime. E a história, a forma do contraste do Sanji, dele sendo o cozinheiro com compaixão, ele sendo a emoção, né? O próprio Trio Monstro, as asas do rei tem isso, né? O Zoro, ele é mais o físico, enquanto o Sanji, ele é mais o mental, né? Ele é mais a compaixão. O Sanji luta com emoção, o Zoro luta com treino, né? Eu gosto muito desse contraste deles. E, cara, o passado do Sanji, ele é um absurdo de bem escrito, cara. É porque agora tem Kuma também chegando e tal, aí pra quem vê o mangá e tal. Cara, mano, vai se fuder, que anime, mano. Mano, eu não entendo quem fala que One Piece é ruim, cara. Cara, que absurdo. alguém. Sandy é alguém que tem empatia, compaixão e além de ser alguém muito fraco fisicamente. なぜだお前は一族の恥だ
Ele também acaba sofrendo um constante abuso psicológico e físico de seus irmãos, sendo constantemente espancado por todos eles. Chega em um determinado momento em que Jade não aguenta mais Sandy. Jade, percebendo que Sandy não iria se tornar que nem seus outros irmãos, decide aprisionar ele com 8 anos de idade. Mesmo assim, Sandy segue chamando seu pai. Mesmo com tudo que Jade fez para Sandy, ele ainda tem esperanças de que seu pai vai tirar ele dali. オールブルー。世界中の魚たちが住んでいる。 Dentro da prisão que Jade colocou Sandy é que ele descobre sobre o All Blue, um lugar único onde todos os peixes de todos os mares se encontram. É dentro desse contexto que a gente vai entendendo um pouco mais do All Blue ser tão importante para Sandy. Sandy não tem nada a se agarrar, mas finalmente ele acaba tendo um motivo para viver, que é conquistar seu sonho de um dia conhecer o All Blue. Finalmente ele tem um resquício de esperança para a vida triste que ele leva. Então Sandy consegue fugir da prisão com o sonho de ser cozinheiro e conhecer o All Blue. Mano, eu gosto muito do contraste que o Sandy tem, mano. Que ele mostra o passado do Sandy lá no Baratier, né? Ele mostra o flashback do Sandy. E aí naquele momento tu acha que o personagem já foi desenvolvido, né? Passa fome e tal, o cara arrancar a perna dele e tal, pro Sandy ter mais alimento e tal, ele comer a própria perna, muito foda. E aí o Sandy, ele entendeu o valor da comida, sobre não deixar ninguém passar fome e tal. E aí, mano... E aí, você acha que o personagem do Sandy já tá encerrado ali. Ele só evolui fisicamente, fica mais forte. E aí começa o arco lá do... Esqueci o nome, o arco... Qual é o nome? Holy Cake. Começa o Holy Cake, mostra que ele é muito mais do que parece. E eu sinto que todo membro do Chapéu de Palha é isso. Porque muita gente acha... que a gente sabe a gente conhece os membros, mas, cara, eu acho que a gente sabe menos dos membros do Chapéu de Palha do que de muito personagem, tá? Eu acho que a gente sabe mais do Lau, do Doflamingo, da Vivi, do que a gente sabe de qualquer membro do Chapéu de Palha, mano. O Sop é misterioso, a gente não sabe os potenciais dele, a gente não sabe porque a mira dele é tão boa e tal. O Zoro tem uma família... É que por SBS o Oda já vazou o passado do Zoro, a cadeia familiar dele e tal. Mas o Zoro, ele tem um passado misterioso, a gente não sabe quase nada. O flashback do Zoro não entrega porra nenhuma. A Nami é um completo mistério. A gente não sabe porra nenhuma da Nami. A Nami, literalmente, ela foi salva por, uma vila destruída no meio da chuva. Ela é encontrada lá pela Belmer. E é só isso que a gente sabe. E aí a gente sabe a partir disso. A gente não sabe nada antes disso. A gente não sabe do passado da Nami. Por que ela consegue sentir? Porque como é que ela é tão boa em sentir o tempo? O Brook, que recentemente no mangá teve um spoiler mostrando que o passado dele é muito mais do que parece. Que eu não vou explicar porque, né, isso daí é spoiler. Mas, pô, o Brook... isso daqui, coisa que já passaram no anime, né? O Brook, ele tava... Teoricamente, ele tava ou ele já passou... Lá no lugar onde teve a briga do Roger contra o Shebeck, que eu esqueci o nome agora porque eu não sou tão louco de One Piece que nem a galera e o Guto e tal, que eles sabem todos os nomes e tal, eu não manjo tanto assim, tá? Eu só vejo o anime, leio o mangá e tal, eu não sou o cara das teorias. Mas, porra, o Brook, ele era um guarda real lá do lugar onde teve a guerra do Roger e do Garp contra o Shebeck, e a gente não sabe... nada dele, nada. A gente sabe que ele queria ser um pirata, foi pro mar, deixou de ser guarda real e acabou. É tudo que a gente sabe dele. Morreu, voltou e é isso. A gente não sabe nada de ninguém do Chapéu de Palha e eu tô vendo que o Oda vai fazer uma bomba, cara. Uma bomba. Eu tô muito ansioso. O Luffy mesmo. A gente não sabe nada do Luffy. A gente não tem nenhuma informação do Luffy quase, pô. O vídeo dele tem uma pausa do nada. Mas que tipo de restaurante é esse que serve sopa com inseto no prato? Inseto? Na saga do Baratie, de primeiro momento, quando Sandy é apresentado, Eu não sei. Afinal de contas, eu não sou especialista em insetos. nós temos uma ideia clara sobre ele. A ideia gira em torno de Sandy ser alguém que valoriza a comida. Bastava tirar o inseto que dava pra comer a sopa tranquilamente. O que fica claro é que mesmo o marinheiro tendo quebrado a mesa do restaurante, o Sandy se mostra indiferente quanto a isso, ligando só pro fato dele ter desperdiçado a sopa. Então pra Sandy, nenhuma comida deve ser desperdiçada. Eu perguntei
Se o dinheiro enche sua barriga. Entra no restaurante um pirata do Don Krieg, que pede por comida, mas os outros cozinheiros não colocam comida pra ele, porque ele não tem dinheiro pra pagar, e jogam ele pra fora do restaurante. Porém, Sandy oferece comida pra Gin, Aceitar a esmola ia ser mais humilhante do que apanhar na rua. não ligando pro fato dele ser quem ele é, mas sim pelo fato dele ter a necessidade de comer. Eu já senti na pele o que é passar fome. É vendo essa cena que o Luffy, sem nem ter provado a comida de Sandy, apenas vindo a Pô, atitude dinheiro enche barriga, mas ele enche se você querer morrer depois, mano. A comida que você compra com o dinheiro enche a barriga, porra. Sandy com Gin, pede pra Sandy entrar no seu bando. Aí, cozinheiro, o que você acha de entrar pro meu bando, hein? Mano, De começo, o Sandy ó, recusa. é muito nostálgico, mano. Eu vi esse arco aqui de One Piece em 2018, 17, faz um tempo já. Mano, é muito nostálgico. Eu gosto muito desse Obviamente eu não ia gostar dele hoje em dia, porque eu acho que ia diminuir um pouco o público de One Piece, porque hoje em dia a galera liga muito pra animação e não pra qualidade da história, né? Solo Leveling Anime of the Year. De qualquer jeito, a galera liga muito pra qualidade de animação, em vez de ligar pra uma história bem desenvolvida e tal. Então eu acho que hoje em dia não ia dar tanto sucesso esse design, esse nível de animação em One Piece. Mas, cara, que nostálgico, mano, ver o Luffy chamando o Sandy pra entrar na tripulação. É incrível, mano. A entrar pra tripulação do Luffy, porque segundo ele tem seus próprios motivos. Então Gin pergunta quais as motivações de Luffy em ser um pirata. Escuta, eu tô atrás do One Piece. A gente tá indo pra Grand Line. É a primeira vez que Sandy ouve Luffy falar do seu sonho. Então Gin vai embora do Baratie muito agradecido a Sandy. Mas depois de um tempo, Gin volta para o Baratie, mas agora com Don Krieg. Porém, Don Krieg vem com ideias diferentes da de Gin, e o plano dele acaba sendo roubar o Baratie, exigindo que eles façam comida para os 100 homens de sua tripulação que foram severamente feridos na Grand Line. Então Zeff aparece na frente de Don Krieg, que fica surpreso pelo antigo pirata Zeff Perna Vermelha tá vivo. Soube que sofreu um acidente enquanto se aventurava pelos mares. Ao contrário dos outros cozinheiros que se negam a alimentar os 100 homens, Zeff não se mostra contrário à ideia. Para os cozinheiros, não faz nenhum sentido alimentar uma tripulação inteira do homem que quer te roubar. Aqui somos todos cozinheiros. Se vier gente com fome, nós damos comida. E é só isso. Então, no episódio seguinte, surge a oportunidade do Zoro se tornar o maior espadachim do mundo. Depois que Mihawk aparece atrás de Don Krieg, Zoro o desafia. Imagina o Mihawk tá lutando contra o Zoro. Ele tropeça, cai na espada do Zoro, o Zoro mata ele sem querer. E acaba a história do Zoro. Aí, eu queria muito que isso acontecesse, ia ser muito engraçado, cara. Desafia para um duelo. Obviamente, como a gente sabe, o Zoro é brutalmente derrotado. Mas mesmo a diferença entre Zoro e Mihawk sendo gigantesca, ele ainda assim prefere morrer do que perder a oportunidade de derrotar Mihawk. Mas o importante nessa cena é a reação de Sandy vendo o Zoro ser derrotado. Agora chega! Desista de sua ambição! Mas para entendermos esse momento, primeiro vamos voltar pro passado de Sandy, depois dele ter fugido da Ilha dos Germa. Com toda certeza vou achar esse mar algum dia. Depois de Sandy fugir, ele acabou em um navio normal, onde lá ele era um aprendiz dos cozinheiros. Então quando o passado dele é apresentado, a gente descobre que apesar de Sandy dizer para Zoro desistir de sua ambição, ele também tinha a sua. Esse é o meu sonho. Mas os cozinheiros que trabalham com Sandy dizem pra Sandy que seu sonho é besteira. Deve ter sido inventado por algum cozinheiro que sonhava acordado. De repente, o navio que Sandy tava é atacado por piratas. Essa tripulação de piratas era comandada por Zeff Perna Vermelha. Então, enquanto Zeff saqueia o navio, vem uma forte tempestade que faz com que ameace a vida de todos no navio. O Sandy então diz que não vai morrer sem visitar o All Blue primeiro. Eu não vou acabar morto pelos piratas nesse lugar. Então Sandy acaba caindo do navio. Zeff, depois de ouvir Sandy falar do All Blue, pula pra salvar ele. Oh, peraí! Essa aí é a sua parte, é? Isso não tá errado, não? Os dois então ficam presos. Cena, Não mano, fique esperando. essa cena da pedra é um absurdo também. Mano, eu acho muito foda o Zeff aí, ele ter escolhido arrancar a perna em vez de um dos braços pra comer. Porque ele sabe que sem uma perna ele não ia mais conseguir lutar. Mas sem os braços ele não poderia mais cozinhar. Então ele decide nunca mais lutar na vida do que deixar de ser um cozinheiro. Tipo, porra,
Que foda! Quando que eu vou ter dó de você? Em uma ilha sem nada e são obrigados a esperar a ajuda de alguém. Eu vou dividir em porções pra 20 dias. Em 20 dias, com certeza, vai vir alguém. Então chega É, em um determinado momento que não tem mais comida pra Sandy. E a única alternativa dele acaba sendo roubar a comida de Zeph. Mas quando Sandy abre Só o tem saco, tesouros. Zeph explica então que ele sacrificou sua perna. O que aconteceu com sua perna? O que faz com que Zeph não pudesse mais continuar sendo pirata. Segundo ele, isso era porque Sandy tinha o mesmo sonho que ele tinha de conhecer o All Blue. Quando sua hora chegar, vá para Grand Line. Com certeza o All Blue está lá. Porém agora, Zeph queria ter um restaurante marítimo. E é assim que surge o Baratier. Se eu não tiver coragem de arriscar minha vida, nunca vou ser capaz de retribuir ao velho lixo! Então tudo começa a se encaixar. Além do Sandy só tá no Baratier porque ele quer retribuir o favor que Zeph fez por ele, por ter salvo a vida dele, outra coisa acaba pesando ainda mais. A gente vê como era a situação do Sandy antes disso acontecer. Uma criança que não tinha amor da sua família, que era tratada como Demora lixo. um pouquinho Sua pra única chegar essa esperança parte, mas tudo era bem. de conhecer o All Blue um dia. Então quando Zeph faz o que o pai de Sandy nunca fez, de poder mostrar que se importa com Sandy, isso pesa muito pra ele, por Sandy ter passado por tudo o que ele passou. Imagina você, depois de ser tão maltratado, aparecer uma pessoa como Zeph, que além de ajudar Sandy, também reforça um sonho que Sandy tinha. Aquilo era a única coisa que ele tinha. Por isso, na cabeça do Sandy, ele sente que deve algo a Zeph. O fato é também que o Sandy acaba sempre se ponhando em situações de sacrifício pelos outros, justamente por ele ter tido esse abuso na infância, que ele desenvolveu um senso de inferioridade. Morrer! Não retribui a bondade que tiveram com você! Nossa, Esse cara, que sentimento de ser personagem, cara. insuficiente perante aos outros e sentir que a vida dele não é tão importante quanto a dos outros. Então quando a gente volta pra cena do Zoro, quando o Sandy fala pra Zoro desistir da sua ambição, é a mesma coisa que aquelas pessoas que se desfizeram de seu sonho e do de Zeph de conhecer o All Blue. É também justamente o que faz com que Zeph queira que Sandy vá pro mar com Luffy. Ele quer ir até lá, porque esse é o sonho dele. Por Sandy ter perdido esse olho de tigre, ter perdido a ambição de conquistar seu sonho. O motivo de Zeph ter sacrificado sua perna. Mesmo Sandy sentindo que deve algo a Zeph, Zeph não quer que Sandy sinta isso. É algo que tá dentro da cabeça do Sandy. Mano, ó, chutes aqui, tá? Eu acho que a Grand Line, né, que é não, é Reverse Mountain. Eu acho que a Reverse Mountain, ela vai ser destruída, não sei como, não sei por quem, não sei como ainda, não manjo tanto assim de One Piece. Mas a Reverse Line vai ser destruída. E lá na Reverse Line vai ser onde os 4 mares vão se encontrar e criar o All Blue, tá? Esse é meu chute aqui, porque eu acho que seria muito pica, assim. Provavelmente vai ser alguma coisa envolvendo, sei lá, Labum, talvez, ou alguma arma aí dos deuses lá, que eu esqueci o nome agora. Mas, mano, podem ter certeza, tá? O All Blue é a Reverse Mountain. Conclusão que ele mesmo tirou. Quando Zeph vê Luffy enfrentando Don E Krieg, é verdade que você não pode ver uma música do Enigma. O Enigma, ele não dá strike, mas o Enigma não gosta que reagir às músicas dele, tá? Então é por isso que eu não vejo, tá? Então não vou ver as músicas do Enigma, daí eu pulo as músicas do Enigma que vocês pedem, porque ele não gosta que veja as músicas dele, ele já falou abertamente que ele não gosta, então eu não vou ver, tá? ele dá um sorriso, porque ele percebeu que o Sandy finalmente encontrou pessoas que têm o mesmo sonho que ele. No final, Zeph estava certo, porque querendo ou não, o ambiente que os chapéus de palha estão inseridos influencia Esse muito. quinteto aqui era o ápice, Para cada mano. personagem, acaba sendo uma âncora para perseguir seus sonhos, perseguir suas ambições. Isso é uma das mensagens óbvias que o One Piece quer passar, mostrar quem realmente são as pessoas que você deve se importar. Quantas vezes dentro de One Piece alguém zombou das ambições dos personagens, porém mesmo assim, ao decorrer do anime, eles vão criando uma confiança em si mesmos, no capitão que eles têm, que faz com que o externo não influencie mais no que eles acreditam. Então depois da luta de Zoro e Mihawk, os piratas do Don Krieg, já recuperados, tentam roubar o navio do Baratier. Então Luffy derrota Don Krieg.
Eu vou ficar aqui como cozinheiro até aquele velho lixo reconhecer todo o meu talento. Ele tenta chamar Sandy, mas Sandy nega mais uma vez, mesmo tendo visto tudo o que ele viu. Escuta só. Por acaso você já ouviu falar do All Blue? Esse frame aqui é muito icônico do Sandy, né? Que é o framezinho dele sonhando com um cigarrinho enquanto ele fala All Blue. Esse e ele fumando quando ele descobre que a mina tá enganando ele lá, mano. Eu acho que esses são os top 3 cenas mais... Esse, o da mina... quando o Sandy descobre lá que ele tá chorando na chuva fumando. E ele ajoelhado pro Zef agradecendo por tudo. Acho que esse é o top 3 frames do Sandy. Quando o Sandy fala do All Blue pra Luffy, mostra que ele pela primeira vez, depois de muito tempo, teve a confiança de falar pra alguém sobre seu sonho. O fato é que não tem como a gente mentir pro nosso inconsciente. O Sandy quer sim ir pro mar, porque ele finalmente tem a oportunidade de perseguir seu sonho com pessoas que têm ambições muito grandes, assim como ele tem. Dá pra ver a empolgação no rosto de alguém quando ela fala sobre algo que ela gosta. Ele tá com uma cara muito feliz. Seu tonto. Então o Zef e os outros fazem de tudo pra Sandy ir embora do Baratie, fazendo com que ele vá atrás de seu O sonho. personagem que mais sofreu em One Piece, eu ia dizer Robin, porque eu gosto muito do flashback dela, mas em questão de sofrimento, true, foi o Kuma. Fácil, Kumazinho, mano. O Kuma é o que mais sofreu em One Piece, fácil. O que tem nessa porcaria de sopa que você fez? Mas mesmo assim, depois disso, Sandy fica encostado na porta e ouve o que eles estão falando. Então finalmente chega a hora de Sandy se despedir do Baratie. Não vai se despedir? Não vou, não. Sandy! Ele e os cozinheiros se relutam em se despedir. Cuidado, pra não ficar gripado. Mas então todo mundo desaba quando Zef mostra um pouco da preocupação que ele tanto sente por Sandy. Essa cena por também, tudo que porra. fez por mim na vida. Olha a emoção desse traço. Mano, mas vamos admitir, olha a emoção no traço que o One Piece tinha. Sei lá, eu acho que o traço de antigamente tinha mais emoção, sabia? Era mais humano, sei lá, um bagulho assim. Pode ser coisa minha de nostalgia e tal, mas eu acho que antigamente eu sentia mais emoção nos traços. A Robin falando que quer viver, o Chopper naquela cena dele falando do cogumelo com o X, com a caveira que dá a resposta. A Nami pedindo ajuda pro Luffy. Sei lá, eu acho que antigamente o traço tinha mais personalidade, talvez? Não sei. No mangá ainda é igual. Depois de rever No mangá a ainda cena tá de igual. Zoro versus Mihawk, que a gente entende o peso que isso teve na vida de Sandy. Porque indo pro arco de Thriller Bark, quando depois de lutar contra Moria, o Luffy tá totalmente esgotado e todo mundo tá desacordado, aparece Kuma. Zoro então tem que enfrentar Kuma, mas aparece Sandy na hora. Quem é que vai ficar feliz se você morrer? E como é que vai ficar a sua ambição, seu idiota? São essas duas frases que deixam bem claro que Sandy não acha que ele é tão importante quanto os outros chapéus de palha. Parece que bem lá no fundo, o Sandy se odeia, porque enquanto Zoro toma a dor de Luffy, porque é sua responsabilidade, Sandy se oferece pra morrer por ter esse pensamento de que ele não é tão útil pros seus. Pode tomar logo a minha vida, e não a vida do Marimo. Vamos logo com isso. Indo pra Whole Isso é Cake, foda, tá? A vida do Marimo. Tipo, eu gosto muito desse fato, mano. O Sandy e o Zoro nunca chamaram um e o outro pelo o nome verdadeiro. Eu acho que o Oda tá construindo algo, sabe? Pode ser só uma piada do Oda, onde ele tá fazendo isso, sabe? Do Sandy nunca chamar o Zoro de Zoro e do Zoro nunca chamar o Sandy de Sandy. Pode ser. Mas eu acho que vai ter alguma cena muito impactante, onde eles vão lutar lado a lado, né? As asas do rei, eu não sei contra quem exatamente. E aí, eles vão se chamar de Sandy e Zoro. Eu acho que vai ter algum bagulho assim, mano. Vai ter uma coisa assim. nós percebemos mais duas coisas. A primeira é que Sandy vai pro casamento sem dizer exatamente o porquê ele tá indo e não deixa claro pra ninguém o que tá acontecendo. Mas o porquê dele fazer isso é que ele acredita que falar o que tá acontecendo seria um incômodo pros outros. Chega num ponto de que quando o Sandy tá na carruagem com sua família, dele bater no Luffy, tentando fazer de tudo pra que Luffy odeie ele e desista dele. Essa cena. Porém, Ai, Luffy eu conhece adoro o muito Sandy. bem o
Sanji. O Luffy é muito bom em entender as pessoas que ele confia, porque foi assim com a Nami também. Com mesmo a Nami roubando o Luffy, ele mesmo sem saber a história dela, mesmo assim ajuda ela, porque de alguma forma ele entendia os porquês dela. E ele fica. Então quando finalmente E Sanji ele fica, cara. Ele fica ali até quase morrer de fome. Aí tá chovendo, o Sanji dá uma comida toda fodida, e o Luffy come muito. Ai, que cena. de Eu volta gosto pra muito desse Luffy, anime. ele traz a comida toda molhada pra Luffy. Mas mesmo assim, Luffy come. Sanji então desaba e fala tudo o que ele sentia de verdade. O melhor dessa cena é a reação de Luffy, que simplesmente diz: fazer o que? Esse é quem você é. Nossa. Esse é o ultimato pro Sanji entender que ele é importante pra todo mundo dentro dos Mugiwara. É um passo a mais pra construção de vencer o trauma do passado dele, de entender que ele é importante pros seus companheiros, mesmo ele se relutando em acreditar nisso. Como o Oda consegue espalhar a história tão bem? Mano, o arco do Sanji, ele dura muito tempo, é muitos episódios no arco do Sanji. E é tipo, muito espaço entre cada episódio. Eu acho isso muito louco, mano. O Oda constrói a história de jeito genial. Ô, Greg, eu esqueci de falar que o nome do canal era Greg, né? Greg, link do canal dele na descrição. Teu vídeo foi foda, filho. Que vídeo foda. Mano, o Sanji eu tenho pena, porque a Toei, ela tá fazendo bagulho só porque o Sanji não dá tão dinheiro quanto o Zoro e tal. A Toei, ela tá excluindo ele na animação e tal. Puta personagem, leia o mangá de One Piece, porque ele vale muito mais a pena que o anime, infelizmente. E, cara, Oda é gênio, né? Não tem o que falar. É isso, dá o like, se inscreve no canal. Bye!